Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agregando Podcast. Eu queria desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui diretamente da UFBA, Campus Anísio Teixeira, UFBA de Vitória da Conquista. Hoje temos um convidado super importante, que é Bruno Moreira, que vai falar um pouco sobre a magia da natureza, explorando a química de produtos naturais. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Ou boa tarde ou boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria, Bruno, que o senhor se apresentasse um pouco para a gente, falar a sua formação para a gente. Certo, Carlos. Primeiro, falar que é um grande prazer estar falando sobre um tema super importante que é produtos naturais, que vamos falar a seguir, né? E divulgando ciência, né? Isso é sempre bom. Então, como você falou, meu nome é Bruno, sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, na cidade de Vitória da Conquista. Sou graduado em Química pela UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, campus de Jequié. Continuei nos estudos, fiz mestrado e doutorado em Química dos Produtos Naturais na UFBA, no Instituto de Química da UFBA lá em Salvador. E a paixão por produtos naturais surgiu desde o início da graduação e também os contatos que temos desde a infância com as plantas, principalmente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Pronto, obrigado pela apresentação. Então, temos aqui um convidado que tem bastante afinidade com a área e tem um convidado perfeito aqui para falar um pouco sobre a química de produtos naturais. Agora, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco como o porquê estudar compostos naturais é importante. Olha, essa importância, podemos perceber essa importância quando chegamos numa farmácia, por exemplo. Quando chegamos numa farmácia, mais em torno de 50%, ou um pouco mais de 50% daqueles medicamentos que estão aí na prateleira veio de um produto natural, de uma planta, de uma espécie vegetal, de um organismo marinho, ou as substâncias que foram isoladas daquelas plantas são usadas como um protótipo para medicamentos mais modernos. Então, resumindo, mais de 50% do que está sendo comercializado aí como fármaco é um produto natural ou derivado de um produto natural. Então, daí já vem a importância. E tem também a importância histórica, né, que podemos conversar aqui, que é Pronto. diversa. Pronto. Realmente, quando a gente vai na farmácia, a gente vê diversos produtos e muita gente pensa, poxa, será que é tudo natural, como é sintético? Então você vê que tem muitos compostos naturais aí que vai ajudar, que é importante, que já vem da natureza, que tipo, é algo benigno para a natureza. E o senhor falou, né, sobre essa questão vai falar um pouco da contextualização histórica. Sim. Então, eu já vou pedir para o senhor falar, né, um pouco sobre a história da química de produtos naturais, como começou, né, esse estudo, tipo, como veio, né, tipo, até os tempos modernos. Olha, é muito difícil falar assim quando surgiu o estudo de produtos naturais, porque é uma história que perpassa toda a história da humanidade, né? Desde tempos imemoriais aí, os produtos naturais vêm sendo usados, porque, como aprendemos com nossos avós, com nossos pais, uma planta, um chá que aquela sociedade, aquele povo entende como benéfico para uma dor de barriga, por exemplo, isso é um produto que vem sido passado de geração em geração. Temos documentado, por exemplo, desde a sociedade grega, né, que é o berço da sociedade ocidental, o filósofo Platão, o filósofo Sócrates, eu falei Platão porque Platão, que escreveu no livro A Morte de Sócrates, ele foi condenado à morte pela ingestão de uma planta conhecida na época, e essa planta tinha um produto natural que era tóxico, todos sabiam que era tóxico. Então, Sócrates foi condenado à morte porque estava desvirtuando a juventude de Atenas por uma morte e ingestão de uma planta que continha um produto natural, coniina, que era tóxica. Então, dá para ver desde esses tempos o uso dos produtos naturais.
né? Mas aí eu trouxe um uso trágico, né? Só para exemplificar desde quando tem-se memória, né? Relatado em livro, né? Platão relatou bem isso. Mas, por exemplo, tem uma morfina, que até hoje, né, é um analgésico potente, muito utilizado, lá desde 1820. Ela foi isolada de uma planta também, né? E depois de isolada, caracterizada quimicamente, depois começou a ser comercializada. Temos diversos exemplos também. A quinina, que foi o primeiro antimalárico comercializado, que da quinina temos um protótipo que é a cloroquina, que teve aí toda a controvérsia na época da pandemia. Então é um antimalárico já vendido há muito tempo, desde 1840 por aí que ela é comercializada. Também veio oriundo de uma planta, de uma espécie vegetal. A quinina veio, né? A cloroquina é um derivado da quinina. E aí vemos também a história da evolução da evolução de micro-organismos a esses fármacos, a esses remédios, né? Foi se evoluindo e chegou um tempo que a cloroquina não fazia mais tanto efeito como antimalárico. Aí lá na China, uma agência do governo chinês começou a estudar como fazer novas drogas que combatesse essa parte mais evoluída da malária. E chegou a artemisina, de uma planta também, que depois de ver a forma correta de extrair essa substância, ela começou a ser comercializada e é um dos fármacos de frente no tratamento da malária. Então, só para perceber que a história para os naturais é muito antiga, não tem como precisar desde quando, mas que está passando a evolução científica da humanidade como um todo, desde como fármaco, como agroquímico, numa infinidade de aplicações aí. Realmente, a questão da contextualização histórica dos produtos naturais é amplo, muito amplo. E uma coisa que a gente vê até nos mercados, feiras livres, até no SEASA aqui em Vitória da Conquista, que é onde nós estamos no momento, é que sempre tem na embalagem lá produto natural. O senhor, como químico, o que seria um produto natural de acordo com a química? Bom, um produto natural, definição, é qualquer substância que é produzida por um organismo vivo. Pode ser uma bactéria, uma planta, um fungo, animais, organismos marinhos. Então, produtos naturais, a definição é substâncias que são produzidas por um organismo vivo. Uma definição mais ampla, assim, e é comum ao nosso dia a dia. Pronto, perfeito. E no caso, que tipo de micro-organismos produzem esses compostos naturais? Dê alguns exemplos, tipo plantas, fungos. Olha, todos os organismos vivos produzem esses produtos naturais. Eles são produzidos na biossíntese para a sobrevivência daquele organismo. E nós, humanos, extraímos essas substâncias para o nosso bem, em determinadas situações. Por exemplo, uma planta pode biosintetizar uma substância para atrair, como feromônio, para atrair insetos, polinizadores, e com isso propagar a sua espécie. E esse feromônio pode ser isolado com algum princípio para a gente. Hoje é muito comum usar a substância feromônios, por exemplo, como um agroquímico para atrair determinada praga. Sendo mais específico, o feromônio pode atrair as fêmeas de uma espécie, ou geralmente os machos, né, que os machos vêm atrás das fêmeas. Ao atrair os machos de uma espécie, pode criar-se algo para aprisionar esses machos e, com isso, eliminar a praga, né, que é aquele excesso de uma espécie numa localidade. Então, a planta sintetizou com um objetivo
poderia ser polinizador para ela. E o homem, após extrair, isolar, purificar, identificar essa substância, pode usar para outros fins, como no exemplo aqui, para atrair insetos. E um exemplo que podemos... Eu dei um exemplo hipotético, podemos colocar aqui um exemplo real. Um dos fármacos mais vendidos, a aspirina, o AAS. Sabia-se que, como surgiu, os índios lá norte-americanos usavam muito a casca do salgueiro, uma planta chamada salgueiro típico da região, para alívios de dores. Então, se faz um chá da casca para aliviar dor, certamente tem uma substância que é responsável por essa atividade. Aí, com o desenvolvimento tecnológico, foi se observar qual é a substância, o que é que tem ali que causa o alívio dessa dor. E dessa casca foi isolando as substâncias, certo? Isolou primeiro uma substância glicosilada, que viu que tinha atividade, só que no processo de isolamento, esse açúcar é rompido, quebrado, chamado de hidrólise na química, né? Cada parte da ciência tem seus nomes típicos. Aí foi hidrolisado, rompeu essa unidade da glicose, oxidada, gerou uma parte, uma hidroxila. Depois percebeu que essa hidroxila fenólica, que começou a ser comercializada essa substância, era muito ácida e gerava corrosões na parede dos estômagos de quem usava frequentemente. Aí temos que, os pesquisadores na época, né, tem que ver uma forma de minimizar esses efeitos. E para minimizar esse efeito, fez uma acetilação, que hoje em dia fazemos nos laboratórios aqui como aula prática, né? E essa acetilação levou ao produto que é o ácido acetil salicílico, o AS, que foi comercializado até hoje e foi durante muito tempo um dos fármacos mais vendidos aí. Então dá para ver a história desde como surgiu, os índios utilizavam, então esse conhecimento dos povos tradicionais sendo transferidos até um medicamento que vai ficar lá na prateleira das nossas farmácias. Realmente, você vê que os produtos têm uma ampla gama, né, de variedades, né, e também de funções. E acabou que o senhor falou, né, sobre as funções desses compostos na natureza, né, que é a próxima pergunta. Então agora eu vou para uma pergunta polêmica agora, que é: todo produto natural é bom? O que o senhor acha disso? Não, respondendo diretamente. Claro que geralmente os produtos naturais são utilizados de maneira benéfica, mas nem tudo que está na natureza é bom. Vários micro-organismos, plantas, produzem um produto natural para afastar um predador, um herbívoro, por exemplo. Então, resumidamente, não é bom. Exemplo, quando era criança, lá, fui criado em Tarantina, né, aquela infância na rua, brincando, minha mãe já alertava para quando fosse brincar com algo, tinha muito comum o estilingue, badoca, esses tipos de brinquedos, não utilizasse a semente da mamona, porque sabia-se que era tóxica. Então, a semente da mamona tem a ricina, né, que é extremamente tóxico. Então, dá para se ver por aí, isso é comum, né, um conhecimento bem tradicional, que nem tudo que é natural é bom. Mas podemos converter algo que é natural e não é bom geralmente em algo que pode ser bom em algum aspecto. Temos por aí a toxina botulínica, que é muito utilizado hoje. A toxina botulínica é extremamente tóxica, né? Se ingerida, mas se administrada em certas condições, em certas concentrações, hoje em dia é extremamente utilizada nos procedimentos estéticos, né? Então, tem muitas coisas na natureza, tem muitos produtos naturais que não são bons.
a grande maioria é, mas até algo que não é bom em algum aspecto pode vir a se tornar benéfico se bem administrado. Como eu falei aqui da toxina botulínica, que é um bom exemplo. Então, vai depender muito do ponto de vista, então, né? De como vai ser utilizado aquela substância. Então, pode se tornar algo que é tóxico em algo seguro. Sim. Em doses seguras, no caso, se bem administrado. Isso já entra na próxima pergunta que eu já ia falar, que seria a diferença entre o natural e o seguro. Porque muitas vezes os medicamentos que são considerados alopáticos, que são aqueles que vêm de sintéticos, né, que muitas vezes copia um composto natural e faz aquele composto sintético, e daí se faz medicamentos. E como é que define, por exemplo, o natural e o seguro? Qual é a definição de acordo com a química, no caso? Natural é algo que é produzido por algum organismo, né? Então, aquilo é natural, foi biosintetizado. O que é comum, o que nós fazemos, os pesquisadores fazem? Tem uma substância natural que tem uma atividade reconhecida e é aquilo que está sendo pesquisado, sei lá, uma atividade antimicrobiana potente. Tem uma parte daquela molécula que é responsável por essa atividade. Então, o que a síntese faz? Mantém aquela parte da molécula que é responsável e vai agrupando, vai adicionando novas partes naquela molécula, colocando novos átomos, novos grupos de átomos, visando sempre potencializar a atividade, qualquer que seja ela, e diminuir a toxicidade. Porque os medicamentos que nós ingerimos, em algumas medidas, também causam alguma toxicidade, o metabolismo dele gera produtos que são maléficos. Então, trabalha sempre na perspectiva de aumentar a atividade biológica desejada e diminuir a toxicidade quando está trabalhando com transformações químicas. E também tem muitas substâncias que não necessitam passar por essa transformação química, certo? Mas, em boa medida, realiza essa transformação para potencializar atividades. Pronto. E realmente, para se fazer isso, é necessário muito tempo de pesquisa, né? Sim. Muito tempo. E isso a gente vai falar mais logo após um pouco, que seria a pesquisa e o desenvolvimento, que é o terceiro tópico dessa entrevista. Lembrando, se você estiver gostando desse episódio, não esqueça de deixar seu like e o seu comentário, o que você está achando, algum comentário aqui sobre algum ponto específico, e também seguir a gente nas redes sociais e também se inscrever no canal também, para acompanhar os próximos episódios também. Sobre a questão da pesquisa e desenvolvimento, o senhor poderia falar, por exemplo, o senhor como pesquisador em química de produtos naturais, então o senhor muitas vezes já identificou compostos naturais, muitas vezes. E como seriam as etapas da pesquisa? Coleta, extração, isolamento, caracterização? Antes de falar da pesquisa, desenvolvimento e as etapas, vamos sempre, é bom, né, já que estamos falando de produtos naturais, usar o que já existe aí, o que está sendo comercializado, o que é amplamente conhecido pela sociedade. Então, falar um pouquinho da história da penicilina, né? Que, falando muito de plantas, né, de espécies vegetais, foi isolado de um fungo. Segundo a história, até por acidente, né? Um fungo cresceu lá na placa que estava sendo cultivado, uma cultura, e percebeu que onde cresceu esse fungo, as bactérias não cresciam em volta. Aí o pesquisador que trabalhava, Fleming, foi observar que substância é essa que está sendo sintetizada pelo fungo, que tem atividade antimicrobiana, porque as bactérias não estão crescendo ali em volta. E a partir daí começou esse processo, essas etapas, né, de isolamento e identificação das substâncias. Mas depois dessa visão, depois de contextualizar um pouquinho,
mostrar também a importância dos produtos naturais ao passar do tempo, vamos contextualizar agora a sua pergunta. Então, etapas da pesquisa. Então, não é fácil chegar até um produto natural que virou um medicamento, ou um agroquímico, ou algo semelhante. Então, é longo o percurso. Primeiro, o que vai estudar? Pode estudar animais, bactérias, fungos, organismos marinhos e, na maioria das vezes, plantas, né, espécies vegetais. Nosso grupo de pesquisa estuda plantas, né, principalmente plantas utilizadas na medicina tradicional, na medicina popular e principalmente do bioma da nossa região, a Caatinga, né, que é um bioma não tão valorizado, mas que é muito rico em espécies vegetais endêmicas e também animais. Então, primeira pergunta, qual planta ou o que estudar? Né? Qual planta ou micro-organismo ou fungo? Uma saída que eu gosto muito, uma alternativa, né, que eu gosto muito, tem um nome bonito que é etnofarmacobotânica. É usar o conhecimento popular para te direcionar. Né? Por exemplo, conhecimento indígena poderia ser: se os índios utilizam tal planta para feridas, para ferimentos ou para cólicas menstruais, indica que naquela planta tem alguma substância responsável por essa atividade. Então, ponto de partida. Qual planta eu vou estudar? Preferencialmente aquela que é reconhecida pelo conhecimento tradicional, que tem a atividade desejada. Certo? Tem outras abordagens? Tem. Mas aqui eu já vou dar um exemplo dessas outras abordagens antes de detalhar mais o tema. Aqui no nosso grupo de pesquisa, nós escolhemos certa vez uma abordagem que é chamada quimiotaxonômica. A gente pegou uma espécie vegetal de um gênero que certamente era para ter muito alcaloide, porque é reconhecido do gênero que tem muito alcaloide, e alcaloides são substâncias que têm atividades biológicas diversas. Por exemplo, morfina é um alcaloide, a coniina, que foi utilizada na cicuta, o veneno que matou Sócrates, é um alcaloide, são substâncias de origem vegetal nitrogenadas. Então, voltando, né, nosso grupo de pesquisa, a gente coletou uma planta aqui que não tinha sido estudada até então, que era de um gênero reconhecidamente que tinha muito alcaloide, o gênero Erythroxylum, né, no qual por exemplo, a cocaína é extraída de um gênero Erythroxylum coca. E aqui, o Erythroxylum, que é produzida aqui na Caatinga, não tem alcaloide. Então, quimicamente, tudo indicava que teria alcaloide, mas tem muitos flavonoides, por exemplo, outra classe de produtos naturais, que é responsável por proteção da radiação ultravioleta. Então, como é uma coisa também esperada, aqui, Caatinga, incidência de solar muito forte, a planta naturalmente biosintetizar flavonoides, espécies que protegem da radiação ultravioleta. Então, é uma evolução, uma proteção natural da planta para o habitat no qual ela está habitando. Então, só para contextualizar aqui, porque a primeira coisa para estudar é o que eu vou estudar e por que, né, eu vou estudar. Como estamos falando de produtos naturais, por que eu vou escolher determinada planta? Então, uma abordagem melhor, chegamos àquela do conhecimento tradicional. Escolhemos a planta. Pronto. Sabemos qual planta estudar e por que estudá-la, né? Aí, coletar. Vamos no habitat, coleta. Primeiro tem que identificar cientificamente essa planta. Não pode ser o nome popular, porque o nome popular que tem aqui na Bahia pode ser diferente do nome popular no Rio Grande do Sul, e se tiver lá na África, certamente será diferente do nome popular que tem lá na África. Mas o nome científico é sempre o mesmo para aquela espécie em específico, né? Então,
precisa de um botânico para identificar. Quem trabalha no bioma caatinga, como eu, aí já tem um problema da identificação. Porque para identificar uma espécie vegetal, uma planta, tem que ter todos os órgãos. Né? Folhas, aí tem flor e frutos. Num semiárido, para ter flor na planta, só em épocas específicas. Então, aí depende de um bom botânico para acompanhar, para ajudar nessa identificação. Identificando a espécie, passamos para a parte do laboratório agora. Primeiro, pegamos uma folha ou alguma parte da planta, algum órgão, ou caule, ou flor, que seja. A parte que aquele povo usa na medicina tradicional. Né? Se usa as folhas para tratar de uma dor, eu vou estudar as folhas, porque a substância provavelmente está nas folhas. Porque se tivesse na casca, aquele grupo de pessoas ia utilizar a casca. Certo? Então, pode utilizar a folha ou tudo, né, para analisar a planta como um todo. Então, escolhe a parte, coloca em contato com o solvente. O que o solvente irá fazer? Irá romper as paredes celulares do vegetal e extrair aquelas substâncias que são biossintetizadas pela planta. Aí temos uma infinidade de solventes que podemos escolher a depender do objetivo. O solvente extrai. Aqui dá para fazer uma analogia com o álcool que é comercializado nos bares, por exemplo, a cachaça. É comum a cachaça ser temperada, que a gente chama aqui, aquela cachaça amarela que ficou em uma barrica, um carvalho, por exemplo, um vegetal, adquire um gosto diferente, um sabor diferente. Por quê? O álcool presente na cachaça extraiu as substâncias no qual ele estava imerso. É isso que fazemos no laboratório. O solvente extrai as substâncias que estão ali presentes. Só que extrai tudo. A planta sintetiza milhares de substâncias diversas. E a substância que será responsável pela atividade são poucas ou até mesmo uma. Então, daquele emaranhado de substâncias que saiu ali, nós temos que propor metodologias para purificar, para obter as substâncias distintas. Aí é todo um processo que a gente acho que vai detalhar mais aqui na nossa conversa. Sim. Mas foi mais para os nossos ouvintes, né, perceberem como é que a parte inicial de escolha de planta e do processo de extração, que é esse contato com solvente, que muitas vezes o mais comum é que nós chamamos na ciência de maceração. Sérgio, foi uma explanação muito boa, né, sobre essa questão de etapas da pesquisa. Você vê que é algo que requer tempo, requer conhecimento específico, né, requer também trabalho em equipe e requer também um planejamento a médio, curto e longo prazo. E falando assim um pouco, né, que eu também vou falar um pouco, também participei, trabalhei com o senhor, né, no caso. Sim. O senhor é meu orientador de TCC. E falar um pouco sobre equipamentos que tem no nosso grupo de pesquisa que a gente utiliza, que seriam os métodos analíticos, que é basicamente essa questão de caracterização, né, que o senhor falou aí por último. Então, o senhor poderia detalhar um pouco sobre esses métodos analíticos que utilizam equipamentos que são de alto valor agregado, né? E o senhor poderia falar um pouco, né, sobre essa questão, né, que tem cromatografia, tem espectroscopia, que é o espectrofotômetro, né, que também é bastante utilizado. O senhor poderia falar um pouco para a gente? Então, vamos lá, com certeza. Então, após a extração, né, tem lá o solvente repleto de substâncias, a etapa posterior é eliminar, retirar esse solvente para que só fiquem as substâncias. Então, para isso nós usamos geralmente o rotaevaporador, que é um aparelho que elimina esse solvente numa temperatura mais baixa, mais amena, para não degradar substâncias. Então, tiramos todo o solvente que teve a função de extrair as substâncias
e ficamos apenas com extrato, que é o conjunto de substâncias oriundas do material que está sendo estudado. Como esse extrato tem uma complexidade muito grande, é preciso purificá-lo. E para purificar, usamos as técnicas cromatográficas, né? A cromatografia é uma técnica, sobretudo, de separação. Então, fazemos, geralmente, colunas cromatográficas, colocamos sílica, que é a fase estacionária, e passamos diversos solventes, e aí vai separando aquele emaranhado, aquela quantidade imensa de substâncias em números menores de acordo com a polaridade. Para quem está nos ouvindo aí, para ter uma noção de cromatografia, a cromatografia mais simples é a cromatografia em papel. Você pode aí fazer até um experimento com sua criança, que é interessante, pegar um papel filtro, por exemplo, aquele papel filtro usado para filtrar café, cortar num retângulo, um tamanho assim de uma folha de ofício, né? Só que bem pequenininho, um retângulo pequeno. Fazer círculos com hidrocor, com aquele lápis hidrocor, com azul, vermelho, amarelo. Colocar álcool, esse álcool que vende no comércio aí, né? Álcool 90%, em um copo e colocar esse papel filtro que você cortou, você risca o papel filtro com círculos dessas diversas cores na parte intermediária e coloca o papel no álcool. O que vai acontecer? O álcool vai acender, vai subir por capilaridade e vai arrastar esse hidrocor. E você vai perceber que esse hidrocor vai se decompor nas diversas cores que compõem cada cor daquela que você colocou. Então você vai ver um arraste de cores. E isso originou o nome cromatografia, que é escrever por cores. Então começou com substâncias coloridas. Então vocês vão perceber que para cada cor daquela tem uma diversidade de cores que constitui aquela cor. Então é isso que fazemos no laboratório. Tem diversas substâncias que constituem o extrato, nós vamos separá-las usando processos cromatográficos, que são processos refinados, né, que dependem de conhecimento técnico específico. Vamos fazer diversas cromatografias até obter a substância pura, certo? Ao obter essa substância pura, que nós percebemos por cromatografia em camada delgada e por outras técnicas, que está pura, por exemplo, HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, a substância pura é um pó branco, amarelo, vermelho, que não nos diz, não tem relação com a estrutura química que vemos lá nos livros, no site. Quando você coloca lá a estrutura da morfina, vai ter lá aquele esqueleto carbônico bonito. Como chegou aquele esqueleto? Para chegar aquilo ali, precisou passar por técnicas de identificação estrutural, que são as técnicas espectroscópicas, espectrométricas. Então, a substância, depois de purificada, ela é submetida a técnicas espectroscópicas, tais como ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de carbono e bidimensionais, para fechar toda aquela conexão dos carbonos que constitui aquela molécula. Também espectrometria de massas, para saber o tamanho, né, qual a massa daquela substância. Entre outras técnicas, ultravioleta também pode ser utilizado para saber as principais funções presentes ali naquela substância. Então, são necessárias essas técnicas mais modernas para identificar as estruturas. Então, é esse o passo a passo. Claro que a gente está simplificando muito porque demanda muito estudo, muito tempo para se chegar. E depois que chega a identificação, ainda tem o estudo das atividades biológicas, né? Qual a atividade biológica que essa substância identificada tem? E a transferência de tecnologia para ver o grau de segurança, se é degradada com o tempo, e entre outras coisas, para sair da planta ao medicamento. Tem até um livro que é assim, no meio do título tem da planta ao medicamento. Então, para sair, são anos de pesquisa e anos de investimento também, né? Observe que eu estou falando de aparelhos caros, um uso de solvente,
Então, tudo demanda muito financiamento também para a cadeia andar, né? Para chegar do início ao fim. Ótima explanação, porque realmente nas minhas idas ao 116 tive contato com HPLC, fiz algumas injeções e o CG também, tive contato com o CG também, que é ainda mais específico ainda. Sim. Então você vê que são várias etapas no caso. Tive contato com beta-caroteno, CAT, o DPPH, que são testes antioxidantes que testa a bioatividade, que é justamente a próxima pergunta, que seria sobre testes de bioatividade e a validação científica desses testes. Claro que tem flavonoides também, né? Tem o TFT também, que é o fenólicos totais também. Sim. O senhor poderia falar um pouco sobre esses testes também? Não só antioxidantes, mas também todos os testes que medem, né, bioatividade. Ou a maioria deles, não tem como falar todos, né? Mas os principais, assim. Então, Carlos falou, trabalha lá empolgado com o tema, né? Falou em diversas siglas que pode ser aparentemente assim, de difícil assimilação para quem está nos ouvindo, mas vamos lá falar detalhadamente, e não tão detalhadamente assim, né? Mas aos poucos de cada um. Antes de entrar no tema, você falou aí do CG, que eu não tinha mencionado, mas que é um aparelho que temos aqui, que é extremamente importante. A sigla CG é de cromatógrafo gasoso. Aí nós temos aqui um cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massas. É um aparelho bem interessante e muito bom para identificar substâncias voláteis. As substâncias que têm aquele aroma, responsável pelo aroma. Por exemplo, quando estamos utilizando alecrim lá no tempero, tem um odor característico do alecrim. Se você fechar ou fizer esse teste, né, fechar o olho e alguém descascar uma laranja do seu lado, você percebe o odor da laranja. E se do outro lado alguém estiver descascando ou cortando limão, você percebe a diferença mesmo com os olhos vendados. Então, tem substâncias que são responsáveis por esses aromas que nosso nariz, nosso olfato percebe. Então, no CG, nós estudamos essas substâncias aromáticas, muito comuns aí em diversas espécies vegetais, e é uma linha de pesquisa que nós temos. Depois de falar para o nosso ouvinte o que é o CG, o cromatógrafo gasoso, assim, claro que bem superficialmente, vamos falar agora dos testes de bioatividade, né? Quando nós estudamos produtos naturais, nós temos interesse em descobrir, geralmente, alguma atividade biológica que aquele produto natural tem, ou comprovar se aquele produto natural tem atividade biológica que a priori teria. Então, tem diversos tipos de atividade biológica que pode ser estudada. Por exemplo, se você tem interesse numa substância que tem atividade antimicrobiana, né? Você vai estudar quais bactérias que têm essa atividade, né? Vai fazer testes de atividade antimicrobiana. Se é um antioxidante, teste de atividade antioxidante, como você falou, DPPH, que é um radical livre e estável, ver se a substância ou o extrato estabiliza esse radical. Você falou CAT, que é capacidade antioxidante total, se tem a capacidade de estabilizar de impedir a oxidação de um metal específico, que tem lá, que é o molibdênio, que é usado nesse teste. O beta-caroteno é um teste de oxidação lipídica, de impedir a oxidação de um ácido graxo, no caso. Então, isso tudo é investigado no laboratório com o objetivo de validar cientificamente aquela atividade biológica. Certo? Porque a população pode usar uma substância ou uma planta pensando que tem aquela atividade, depois que aquele extrato é estudado, substâncias são isoladas, pode-se perceber que não tem a atividade o qual foi indicada, o qual está sendo mencionada, certo? Então, esse uso tradicional
para virar um produto final, um fitoterápico, precisa da validação científica. Precisa de um conjunto de testes para comprovar aquela ação, qualquer que seja a ação indicada, né? Então, após comprovada a ação biológica, tem outros testes também para ver se... Porque pode ter ação biológica e pode ser tóxico ao mesmo tempo. Então, tem que ver se não é tóxico, qual é o nível aceitável de concentração que tem que ser ingerida. Então, são diversos estudos que têm que ser feitos para chegar a um produto final. Certo? Então, tem que comprovar a validação daquela atividade e tem que... A eficácia, portanto, e tem que ver o grau de toxicidade também. Certo? Então, e isso que trabalhamos no laboratório. Agora, uma coisa que eu vou até comentar, né, que seria dificuldades, né, e curiosidade no trabalho. Eu vou começar porque eu trabalhei com o Bruno, né? Vou dar minha opinião sobre como IC, né, como graduando. Depois o professor dá a opinião dele como o orientador, né, da cidade, o coordenador do grupo de pesquisa. Então, sobre em questão em relação ao trabalho no laboratório, primeiro ponto, quanto mais pessoas estiverem trabalhando contigo naquilo, vai ser mais tranquilo vai ser o teste. Menos trabalhoso, entre aspas, vai ser. Por quê? Porque geralmente, quando você vai fazer um teste, vai ter um líder, a pessoa responsável que vai estar orientando os trabalhos, no caso. É claro que o professor Bruno dá as orientações e aí dentro daquelas orientações vai ter um IC ou um mestrando ou um doutorando que vai estar ali liderando as atividades. E dentro dessa liderança vai ter outros ICs, outros mestrandos, outros doutorandos também acompanhando aquela atividade. E nisso, quanto mais pessoas tiverem, maior distribuição de tarefas ali e mais tranquilo vai ser o teste. Outro ponto é o planejamento antes do teste, que é você etiquetar tubos de ensaio, deixar tudo anotado também, deixar as vidrarias, deixar os reagentes já pronto para você poder pesar, depois poder diluir, fazer as diluições, fazer as injeções no HPLC, no CG também, e fazer vários outros testes. Até testes em vivo também você tem que ter toda uma questão de planejamento. E também outras curiosidades é que quando você entra na pesquisa ou num grupo de pesquisa, você consegue entender como é a etapa para até chegar a um artigo científico. Então, você tem uma valorização aqui do seu trabalho, você se sente com brilho nos olhos de ter feito aquele trabalho. Publiquei um artigo, fiz parte daqueles testes para chegar àquele artigo, escrevi o artigo também. Isso é muito legal, sabe? E outro ponto é que você vai entrar em contato com pessoas de outras áreas também. Você, por exemplo, eu sou biotecnologista, entrei em contato com pessoal de farmácia, mestrandos que eram formados em química, o meu orientador é formado em química também, e também tive contato com pessoal de biologia também, então você tem contato com várias áreas também. E também, você também tem contato com outros laboratórios também, então tive contato com química orgânica, também tive contato com o laboratório de farmacobotânica e também da parte experimental, que é o laboratório 116, que é só experimental ali. É experimental que fala o nome, né? Sim. Então, prática e experimental. Então, é muito importante ter esses detalhes em mente para ter um trabalho mais produtivo. Agora, eu queria saber a opinião de Bruno, né, sobre essa questão de dificuldade e curiosidade assim, né, do trabalho em laboratório. Realmente, como você chamou a atenção, a nossa equipe, né, o nosso grupo de pesquisa, o Biomatchain, nós trabalhamos também com divulgação científica e mostramos a rotina, o dia a dia, na medida do possível, do nosso grupo de pesquisa. Nós temos até um Instagram, né? O Carlos que está falando aqui com a gente ajuda bastante lá. Podem seguir, se assim desejar e quiserem ver aí um pouquinho de divulgação científica. No Instagram é o @Biomatchain. No final é MACHEM, né? Esse nome vem muito de uma parte inglesa de uma técnica que a gente trabalha, que é quimiometria, o nome em inglês, né? Mas é Biomatchain.
Então, sigam lá. Então, realmente é necessário um grupo grande, né, para executar os trabalhos. Lá no nosso laboratório nós temos desde alunos de iniciação científica, dos diversos grupos que compõem aqui as graduações do nosso campus, mestrado e agora doutorandos também, que promovem, que fazem a pesquisa. O trabalho, como o Carlos chamou a atenção na sua fala aí, é interdisciplinar, né? Então, a gente tem também grupos de pesquisas, colaboradores que ajudam principalmente no teste de atividades biológicas, que necessitam de conhecimentos bem específicos, né? Os meninos vão fazer esses testes em outros grupos de pesquisa, aqui, preferencialmente aqui no campus, ou aqui na nossa instituição, até fora. Então, é um trabalho feito por várias mãos e que depende muito dos alunos, seja ele de iniciação científica, de mestrado, seja ele de graduação. Depende também de um planejamento prévio, como o Carlos bem falou. A gente faz a reunião, discussão de temas e orientação das partes experimentais. E aí, claro, quem tem mais experiência no experimento vai ensinando os que têm menos experiência. E essa é a rotina, né, do grupo de pesquisa, dos diversos grupos de pesquisa. Então, chama a atenção mais do nosso caráter, que é realmente um caráter de produtos naturais, que é interdisciplinar. Como curiosidade, uma curiosidade mais ampla, assim, por exemplo, eu falei que uma das formas de escolher o que vai trabalhar em produtos naturais, a planta, ou o fungo, ou a bactéria, ou organismos marinhos, é através de conhecimento etno-farmacobotânico, que é aquele conhecimento de um povo, de uma região específica, que utiliza aquele organismo para tratar alguma doença. Então, o nosso grupo de pesquisa publicou recentemente, tem um jornal mais conhecido, a revista, né, que você falou de artigo científico, vê o nome lá no artigo, é ótimo, né, para os meninos que fazem iniciação científica, mestrado, graduação. Então, eles ficam muito alegres, é excelente, é bom. Uma das grandes alegrias de ser pesquisador é isso, você vê o brilho no olhar de quem está começando. A curiosidade, um interesse científico, isso sei lá, é ótimo. Aumenta a nossa força para estudar, para pesquisar. Mas, voltando lá, tem a revista mais conhecida, que é em inglês, né? Mas é a revista de etnofarmacobotânica. É uma revista mundialmente conhecida para quem trabalha com produtos naturais. Recentemente, nós publicamos um trabalho de uma planta aqui da Caatinga, do bioma que é da nossa região, semiárido baiano, que o nome popular, o nome científico eu procurei não falar nomes científicos aqui, mas esse caso específico vou falar, que é a Schinopsis brasiliensis, mas o nome popular é bem comum e é muito conhecida, Braúna ou Baraúna. Parece até um buzeiro, porque eu estou fazendo essa analogia com o buzeiro. Tá tudo seco na Caatinga, aquela vegetação cinza, a Braúna está lá verdona, com as folhas verdes, parece um buzeiro, portanto. Então, isolamos substâncias inéditas, 3 substâncias inéditas nessa planta e indicamos, claro que é necessário estudos prévios, estudos posteriores, é sempre bom informar isso, né? Porque para a população não pegar lá e fazer um chá de qualquer jeito, mas indicamos um potencial atividade anti-inflamatória da espécie, né? E também isolamos, chama a atenção, 3 substâncias inéditas, o que é difícil, né? É como encontrar uma agulha num palheiro, porque imagine todo o conhecimento científico que temos de estruturas de moléculas, fica cada vez mais difícil encontrar substâncias inéditas. Mas também a gente vai cada vez refinando mais as pesquisas em busca dessas substâncias. Por que é importante? Porque substâncias com novos esqueletos, novas estruturas carbônicas, podem ter novas atividades biológicas, né? Pode estar aí a cura para doenças que não tem para a cura do câncer. Podemos, quem sabe, obter aí de um isolamento de uma substância, de um produto natural, né? Então, como curiosidade, reforço
publicamos nessa boa revista. E como também dificuldade, uma grande dificuldade, sem sombra de dúvida, é o financiamento, né? Recursos para manter tudo isso aí andando. E viagem de campo para pegar a planta, e o diverso processo. Manter o processo, né? Coleta, identificação, depois preparo desses extratos, a extração, isolamento, purificação, identificação e depois os testes de atividade biológica. Isso tudo demanda um recurso muito, muito grande. E ao financiamento para o recurso financeiro, o dinheiro para manter isso tudo, nem sempre é obtido, é bastante escasso, né? Então, dificuldade para uma pesquisa de maneira geral de produtos naturais, então, é o financiamento. Perfeito, realmente essas alegações que o Bruno falou é bem pertinentes, que realmente tem todas essas questões, né, de curiosidade, né, sobre o trabalho no laboratório, a rotina do trabalho também, e é muito importante essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade entre as áreas. Eu acho muito bacana. Agora a gente vai para o próximo tópico, que seria aplicações práticas. O senhor já falou um pouco, né, durante a questão de aplicações práticas, né, que seria os principais áreas do uso, exemplo de compostos naturais, os desafios na transformação do composto, né, do bruto, né, o micro-organismo, tanto vegetal como animal, em um produto comercial, e também essa questão de potenciais de novos insumos a partir da biodiversidade. Aí, dependendo, né, de como o senhor achar mais pertinente, o senhor pode comentar sobre um desses tópicos, sabe? Sim. Principais áreas de uso, ou exemplos assim, de compostos naturais, sabe? Ou os desafios na transformação. Aí... Pronto. Vamos conversar um pouquinho sobre esses temas, né? Reforçando sempre que a ciência é a chave, né, para distinguir o que é útil e seguro e o que é prejudicial, né? Então, a gente tem que distinguir isso claramente. Vamos lá, falando sobre segurança. Temos aí um medicamento que é amplamente comercializado, paracetamol, é sintético, mas tem a dosagem segura, está lá na bula, direitinho. Então, dentro daquela dosagem e com a prescrição médica, podemos utilizar, né, e devemos utilizar se tiver com algum desconforto, que esse medicamento vai melhorar esse desconforto. Mas temos uma planta que está no nosso dia a dia, que está em casa e que não é segura. Por exemplo, tem uma que chama Comigo Ninguém Pode, uma planta ornamental. O nome já diz, Comigo Ninguém Pode, porque tem um grupo, umas substâncias que causam irritações graves. Então, é tóxica, portanto. Então, só para chamar a atenção que nem tudo que reforçando, nem tudo que é natural vai ser sempre benéfico. A gente tem que ter os cuidados, certo? Mas, como você falou, aplicações aí. Nós já falamos algumas aplicações como morfina, né? Já falei um pouquinho aqui. A toxina botulínica, que é o Botox. Temos também exemplos de desafio e transformação no composto de produto natural comercial. Falei um exemplo aqui que foi muito discutido, principalmente depois da pandemia, o da quinina na cloroquina, e depois veio a termizina. Então, a gente já, na conversa, né, a gente já permeou esses diversos temas aí. E, realmente, esse desafio na transformação de uma substância em um produto comercial, aqui é o que salta aos olhos, né? É uma etapa difícil e que temos que trabalhar muito de forma conjunta, principalmente com órgãos governamentais, para superar essa grande dificuldade. Por quê? A biodiversidade brasileira é imensa. Nós temos já grupos de pesquisas bem sedimentados no Brasil todo que trabalham com produtos naturais. E temos uma dificuldade
de transformar esse conhecimento em um produto final que vá uma prateleira de uma farmácia ou que vai transformar em diversos fitoterápicos. Isso depende de muito incentivo financeiro, sem sombra de dúvida, né? Porque as etapas finais, que são testes clínicos, né, envolvem muito dinheiro, e de toda uma organização que tem que passar pelo governo, governamental, qualquer que seja o governo, não podemos sair disso, para gerenciar, para financiar, gerenciar e ter também toda uma legislação própria para que ocorra efetivamente essa transferência da bancada para a prateleira. Então, aí é um grande gargalo, uma grande dificuldade. E não é só brasileira, né? É mundial, mas muitos países já estão mais à frente. E esses países que têm um desenvolvimento técnico científico grande já superaram. E a gente está caminhando ainda para superar. Realmente, a questão da biodiversidade, né, que o nosso grupo, né, o Biomaxim, tem foco na caatinga, no caso. Sim. E, então tem bastante potencial, porque sobre grupos de pesquisa em química de produtos naturais, a caatinga tem poucos, no caso, né? Então, aqui, o Biomaxões é inovador, é pioneiro, né, nessa questão. Claro que em outras regiões do país, como o senhor falou, tem outros grupos, né, bem sedimentados, já consolidados, mas na Caatinga ainda falta ainda, né, essa questão. Então, o Biomaxem é pioneiro, no caso. Nós temos já vários grupos de pesquisa. Assim, somos não somos um grande pioneiro, né? Tem, por exemplo, o meu orientador de doutorado, o professor Jorge Davi, trabalha também em diversos biomas, mas também trabalha na Caatinga, né? Então, eu já vim de um grupo de pesquisa que trabalha com plantas dessa região. Então, não, assim, há outros grupos já mais antigos que trabalham e bem sedimentados, mas eu chamo a atenção que quando falamos dos diversos biomas do Brasil, por exemplo, o amazônico, mundialmente conhecido, tanto um grande número de estudos, o Atlântico também, a Mata Atlântica, né? A Caatinga acaba ficando um pouco de lado, né? Tem até aqui na região, tem cidades, moradores de cidades que se tá na zona de transição entre semiárido, que é a Caatinga, e a Mata Atlântica, diz que não, eu sou da Mata Atlântica, né? Eu não sou caatingueiro. Então, tem essa falta de conexão, né? Então, é um bioma rico e que tem que ser valorizado. Para produtos naturais, tem uma imensidade de plantas a ser estudadas. Quem trabalha com zoologia também tem uma imensidade de animais. E alto endemismo. Tem regiões que só aqui. O único bioma que é exclusivamente brasileiro é a Caatinga, né? E ocupa uma grande parte do Nordeste brasileiro, indo até norte de Minas. Então, se é exclusivamente brasileiro, né, nós temos que valorizar e estudá-lo. E produtos naturais é um bom ponto de partida para preservação dessa biodiversidade. Porque as pessoas podem descobrir que aquela planta que só cresce ali tem uma atividade, tem uma característica própria dela que pode ajudar a humanidade como um todo. Então, isso vai fazer com que a comunidade olhe com mais cuidado para aquela planta, para aquela região, e não desmate. Porque a Caatinga é uma região que o nome diz, é uma mata branca, né? Uma mata cinzenta. Pensa que não tem nada ali, vai construindo, vai crescendo, e aí vai acabando cada vez mais com a Caatinga. Pode ser que a degradação seja tanta que não tenhamos nem como descobrir o que aquelas plantas têm, né? O que elas podem curar, por exemplo. Então, tem que ter esse cuidado com a nossa biodiversidade
e chamando mais atenção para essa região semiárida, para a Caatinga, né? Então, nosso grupo de pesquisa trabalha muito com nessa linha de raciocínio aí. Agora, um tema relacionado que a gente já comentou um pouco também agora, né, que foi sobre a questão da biodiversidade, mas agora colocar um ponto importante que seria o papel da ética e da legislação, no caso. Então, como você falou, né, sobre essa questão do Brasil como potência em biodiversidade, né, e agora quando o senhor vai numa reserva e tira uma parte de uma planta para poder fazer uma pesquisa sobre ela, o senhor está fazendo uma bioprospecção, certo? Sim. E quais seriam os limites éticos e legais dessa bioprospecção? Por quê? Porque já que é uma reserva natural, tem toda uma questão, né? Tipo, você só pode cortar tal parte, você pode levar só uma muda. Tem toda uma questão, né, de burocrática. Como é feito isso? Nós trabalhamos muito aqui no nosso grupo de pesquisa com coletas na flona do Contenda de Sicorá. Uma flona é uma floresta com a reserva ambiental do bioma Caatinga, né? Então, as coletas que são feitas lá são solicitadas, né? Há todo nós já temos uma pesquisa cadastrada no IBAMA, solicitamos para fazer a coleta, temos um que a gente chama mateiro, né? Mas seu Tonho, mando até um forte abraço para seu Tonho. Aí eu chamo aqui uma aspas, que eu lembrei de seu Tonho. Uma pessoa de um conhecimento, um senhor, de um conhecimento tradicional, ímpar, na mata. Tem plantas que só tá lá com 3 pétalas de folhas, de difícil identificação. Ele sabe exatamente qual é a planta, o conhecimento, o nome popular daquela planta, para que é usada. Então, nos guia lá na mata. E tem aquele conhecimento tradicional que deve ser valorizado. Então, um abraço para seu Tonho. Mas falando aqui também dos limites éticos, né, e legislação. Há uma legislação SIGEM, que é o sistema que gere o acesso ao patrimônio, o patrimônio genético tradicional brasileiro. Então, toda planta que nós trabalhamos aqui, nós fazemos o cadastro no SIGEM, e o nome da planta, os pesquisadores envolvidos e qual vai ser o estudo. Então, se tiver qualquer cidadão que trabalha, qualquer pesquisador ou outros pesquisadores de outras nacionalidades que trabalhem com espécies vegetais brasileiras, tem que ter esse cadastro no SIGEM. Então, já é uma forma de proteção, né? Já é uma legislação forte a respeito disso, porque havia muitas plantas ou produtos de plantas aqui do Brasil, de organismos. Eu falo muito plantas porque eu trabalho com planta, né? Mas pode ser fungo, bactérias, organismos marinhos, essa fala. Que vem aqui, pegava e pesquisava fora e patenteava algo que era daqui e de outro, patenteava em outro país. Então, há uma série de legislações federais que devem ser seguidas. Então, nesse aspecto aí, tem uma série de legislações. Agora, a ética é, entre aspas, um problema, porque ética é pessoal, né? Então, o pesquisador tem que ser ético, né? Então, tem que ter também disciplinas de cunhos mais filosóficos, sociológicos, para trabalhar a questão ética na pesquisa. Então, a ética depende do pesquisador e, em geral, nós conhecemos os grupos de pesquisa, né? Tem esse cuidado de seguir a legislação e, nos processos de publicação, serem éticos, né? Porque, hoje em dia, o conhecimento científico, tecnológico, a divulgação está tão grande, amplamente divulgada, que erros ou incorreções, que um dos produtos principais na pesquisa é o paper, o artigo que é publicado. Se há
dificuldades ou incorreções éticas durante o processo, esses artigos são despublicados, né, são tirados, e isso pesa bastante no currículo dos pesquisadores. Então, é um tema que deve ser sempre discutido, mas que, pelo menos aqui no Brasil, nós não estamos vendo muitos desvios éticos no cenário de produtos naturais. Então, realmente a legislação no Brasil, ela é muito eficaz, então depende muito, como se for, da ética do profissional, do pesquisador. Isso. Porque a legislação tem tudo especificado, né? Tudo direitinho ali, mas aí o pesquisador que tem que aplicar o que está escrito ali na legislação, muitas vezes, sabe? E entrando nessa questão... Só fazendo um adendo aqui, essa questão ética, não ética, essa questão da legislação legal, tem muito cunho de proteger também a biodiversidade nacional. Sim. Porque tem países com avanços tecnológicos grandes e maiores que o nosso. Isso é natural, né? Então, que uma planta que só ocorra aqui no Brasil, o que tem que essa legislação tem muito cuidado, não seja utilizada para ser patenteada, estudada lá fora e patenteada lá fora e gere recursos para outros países que não o Brasil. Então, tem que ter esse caráter de proteção da propriedade intelectual, não seria propriedade, mas do produto natural brasileiro. Realmente, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que faz esse papel também, né, junto de proteger essa propriedade intelectual e material do Brasil. E então nessa questão, né, a gente já falou de legislação e de ética, e também eles também combatem a biopirataria também, muitas vezes, porque que a biopirataria tem muitas questões de outros países virem aqui, pegar uma planta da caatinga e levar e depois fazer uma patente, e aí os recursos vão para os países em vez do Brasil, no caso. Então, eu falei do CIGEM, né, que é o sistema que gerencia esses estudos, que é um governamental. Quando eu cadastro no CIGEM, que estou estudando tal planta, eu informo se esse órgão, esse material vegetal que eu estou trabalhando será levado para outro país. E com que finalidade e o que será feito, né? Então, isso tem todo, com certeza, o papel de proteção. Porque, então, se algum grupo de pesquisa tem interesse em estudá-lo em outro país que não o Brasil, tem lá um local específico para preenchimento desse campo. Aí, no caso, a legislação brasileira protege essa questão dos produtos naturais do Brasil, no caso. E, então, isso é importante para manter, né, a propriedade no Brasil, das plantas no Brasil, no caso. E em relação a isso, com a legislação, tem toda essa questão de... Sempre se pergunta, né, como é que estão os estudos, o futuro da área, muitas vezes, né? E sempre está vindo avanços tecnológicos. E uma problemática na química natural, não sei se o senhor concorda, é essa questão de financiamento, como o senhor já falou também. Porque muitas vezes o financiamento tanto de pesquisa, tanto de bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, doutorado, ou compra de novos equipamentos, muitas vezes vai para áreas que são mais, vamos dizer que são mais modernas. Diga-se, não quer dizer que química produtos naturais não seja moderna, mas, por exemplo, que tenha muito a ver com produtos sintéticos, muitas vezes. Então, produtos naturais muitas vezes deixar de lado para se investir muito mais em produtos sintéticos. Não que produto sintético não seja bom, mas muitas vezes os produtos naturais são deixados de lado. Como o senhor vê isso, essa questão dos avanços tecnológicos, e se a química dos produtos naturais está avançando junto ou se tem alguma defasagem? O que o senhor acha disso? A química dos produtos naturais, como eu já falei, é uma parte da química assim, que uma das primeiras a surgir, né? Então, tem um bom número de pesquisadores formados,
faz parte da história do desenvolvimento da humanidade, e, sem dúvida, os produtos naturais. E o avanço tecnológico está aí para todas as áreas. Uma dificuldade que, quando a gente discutir um pouco sobre dificuldade com relação a produtos naturais, é que nós pegamos um volume muito grande de material vegetal, ou do material que vai ser estudado, da bactéria, do fungo, e no final do processo, depois daquele processo de extração, de purificação, de isolamento, purificação, quando vai para a parte de identificação, você pegou 1 quilo do material, isola-se 5 miligramas, 10 miligramas da substância que tem atividade. Então, é uma dificuldade grande da área. Então, essa parte do futuro aí tem muito a ver com identificar uma quantidade pequena naquele material como um todo. Então, a metabolômica, por exemplo, está na moda também para os naturais, que facilita muito nesse sentido que eu estou falando. Mas, como você mencionou em sua fala, depende de materiais, de equipamentos cada vez mais caros. São equipamentos de mais de 1 milhão. Então, para grupos de pesquisas que estão aqui numa cidade do interior do Nordeste brasileiro, sabemos todo o contexto que envolve isso, é difícil, né? Tá nessa vanguarda aí. Então, o que fazemos para tentar superar, contornar essa situação? É buscar apoios, ter grupos de pesquisas que são colaboradores. Então, buscar grandes centros num grupo de pesquisa que tem os equipamentos, mandar para fazer, por exemplo, utilizar um HPLC-MS, massa-massa, para cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à espectrometria de massa, que pega o pico e quebra e depois analisa o outro pico também. Então, são coisas mais específicas, mais um massa-massa, para a gente ter contato com esses equipamentos e facilitar, sobretudo, a identificação das substâncias que estão em pequenas quantidades, para fugir um pouquinho dessa questão de isolar um pouquinho, dificuldade de identificar porque é muito pouco. Então, sem sombra de dúvida, a metabolômica tem hoje um papel crucial na química dos produtos naturais, né? Tá lá na vanguarda. Mas eu também, assim, claro que devemos avançar para o que está surgindo. Mas essa química dos produtos naturais clássica também, que a gente chama de coluna, isolamento, identificação, também é primordial. Por quê? É através dessas substâncias isoladas, identificadas, aí, que surgem as novas substâncias, né? Em geral, essas LCMS, MS é para substâncias já conhecidas, né? Então, ou identificar, ou propor, falar, essa substância aqui não tenho para identificar, pode ser uma nova substância. Então, o clássico também é primordial continuar. Então, nós temos que avançar, mas sem deixar de lado o tradicional. E a química dos naturais brasileira tem grupos consolidados nessa química clássica também. Eu venho de uma química de produtos naturais clássica. Minha formação foi essa. Mas, como pesquisador, eu percebo que temos que ir avançando nessa outra. Claro que o avanço depende de um financiamento robusto. Não vamos avançar. Não vamos avançar sim. Vamos avançar sempre. Mas não vai ser um avanço rápido. Não vamos obter os equipamentos aqui facilmente. Estamos sempre tentando aí nos editais que abrem, no FINEP tentamos. Vamos tentar. Mas sempre, enquanto não chega aqui o equipamento, a gente vai sempre contando com apoios de pesquisadores que já têm equipamentos e que dá suporte. Então, de mão dada com a outra, avançando na medida possível,
na interface dos conhecimentos entre química e biologia. Então, eu acho assim, que não é uma oposição, é um somatório de que tem que ocorrer e que temos que avançar sempre. Eu tinha falado essa questão de moderna versus clássica, porque muitos grupos de pesquisa abandonam totalmente a clássica e vai só para moderna e não faz como o nosso grupo de pesquisa nessa complemento, né, de moderna com clássico, no caso. E nas tendências de pesquisa, como você falou, então você vê como a metabolômica como uma tendência de pesquisa, né? Sim, está cada vez mais ganhando aí adeptos em todas as áreas, em produtos naturais também, não é diferente. Mas também vejo oportunidades surgindo no campo da química dos materiais, por exemplo, produtos naturais aliados a química dos materiais, nanoprodutos, nanomateriais que são incorporados, extratos vegetais que são incorporados óleos essenciais em nanopartículas, nanoemulsões e potencializando a atividade biológica assim também. Então, a ciência vai evoluindo e a química dos produtos naturais vai evoluindo nessa interface também. Então, uma área que eu leio, que gosto muito também, é essa química dos materiais aplicado, produtos naturais sendo usado nas químicas dos materiais. Pronto, então, química de materiais e a nanotecnologia também, Sim. que utiliza cada vez partículas cada vez menores e o que, voltando, a gente precisa de equipamentos mais caros e técnicas robustos para poder fazer, né? E esses produtos naturais são incorporados nessas nanopartículas para potencializar a atividade biológica. Então, isso é interessante. Pronto. Então, isso seria uma oportunidade para novos pesquisadores na área? Com certeza. Junto com as técnicas mais clássicas? Sem sombra de dúvida, o futuro está na interface, né? Químicos naturais aplicado sempre com conhecimentos biológicos, atividades biológicas mais refinadas, química dos materiais, na interface, aplicando muito essa metabolômica também. Então, há grandes oportunidades para cientistas, para pesquisadores que querem trabalhar com produtos naturais e para aqueles que querem continuar na clássica também. Né? Não há o Brasil é uma biodiversidade imensa. Então, para isolar novas substâncias, nós precisamos de químicos naturais que tem um pezinho na clássica também. Claro que pode mesclar com alguns dos avanços e deve sempre, né? Não pode fechar os olhos para isso, mas não podemos abandonar a química de produtos naturais clássica. Até porque o que vos fala aqui foi formado nessa área, né? É um químico de produtos naturais clássico, então dificilmente abandonarei e não vou discursar em favor do abandono da química de produtos naturais clássicos. Pronto, realmente essa conexão entre química clássica e química moderna, contemporânea, tem que ter essa mesclagem, sabe? Sim. E nunca abandonar o clássico, nunca o tradicional, que realmente foi o que deu os pilares para a moderna, inclusive. Sim. Eu chamo a atenção de esse termo não abandonar, né? Assim, e fomentar, porque as novas gerações estão vindo cada vez mais com como eu posso dizer, com o celular na mão, aprendendo lá o clique, o desenrolar, e essa parte mais voltada de metabolômica, por exemplo, é muito softwares, claro, equipamentos robustos e caros, e manipulação nos softwares. Então já tem uma afinidade natural, né? Porque vão ser... agora eu estou simplificando também, né? Claro, tem o software, o clique ali para resolver, mas tem que ter um arcabouço teórico por trás para desvendar os segredos do que está saindo ali do software. Mas acaba tendo uma proximidade maior com essa coisa mais moderna do que
ir para uma bancada, fazer coluna, ou até mesmo os HPLC preparativos também, mas que demanda mais uma parte de laboratório, de experimento, de bancada. Então, também tem isso que é natural de gerações, né? E é uma coisa que é natural, como eu usei o termo, então vai procurar o que lhe satisfaz também, a pessoa vai procurar o que te satisfaz como pessoa. Mas a gente tem que, na medida do possível, ir trabalhando isso. É realmente importante mesmo, porque cada geração, né, tem as suas particularidades, né? Porque também, antigamente, não tinha tanto acesso ao software, né? Não tinha a popularização da internet. Hoje em dia já nasce as já com crianças, isso, né? já... Pois é, aí então... Um exemplo, eu sou da geração do PowerPoint, um exemplo aqui de professor, né? Sei fazer slide no PowerPoint, né? Trabalho com... Hoje os meninos, você, Carlos, é Canva. É o Canva. É Canva. Aí eu já tô tendo que aprender o Canva para conseguir fazer novos slides aí e usar essa ferramenta. Mas eu gosto muito do PowerPoint, por exemplo, e dá para fazer excelentes slides. E há é natural, né? Essa evolução, e hoje em dia a evolução é cada vez mais rápida. Pois é, justamente. E quem tem habilidade em PowerPoint vai se dar muito bem no Canva, porque no PowerPoint você tem que fazer os designs manualmente ali, e muitas vezes no Canva é de forma automática que já tem ali no caso. Então você já tendo conhecimento ali dos designs do PowerPoint, já das ferramentas, para aprender o Canva é bem tranquilo também. E aqui a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast, no caso. Lembrando, se você tiver algum comentário sobre o que a gente está falando aqui, seja livre, né, para colocar aí nos comentários também. Vou estar deixando também o Instagram do Biomaxim, o Instagram do Bruno Moreira, o e-mail, o WhatsApp também, todas as informações para vocês estarem entrando em contato para tirar qualquer dúvida também, para conhecer também o projeto também. Eu vou pedir para o professor Bruno que dá umas recomendações para a gente, né, de livros, documentários, se tiver, artigos, instituições, no caso a UFMA, né? Aqui a gente está na UFMA, né? Que seria a primeira recomendação, aqui a UFMA, mas também de outras instituições também, né? Para a gente aqui. Sim. Então, vamos começar com as recomendações, né? Artigos, como aqui nós estamos num podcast de divulgação, né? Tem artigos diversos aí publicados nas revistas da Sociedade Brasileira de Química, que são revistas excelentes. Tem a Química Nova, assim, para ficar mais fácil para quem está nos escutando, coloca no Google, né, Química Nova, SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, vai vir um site, e lá digite produtos naturais, né? Vai vir, assim, diversos artigos de históricos de produtos naturais, artigos de produtos naturais específicos, como, por exemplo, a artemisina, que nós trabalhamos aqui, que trata a malária. Tem uma revisão lá que trata desde o histórico, de como foi descoberto, até as modificações estruturais para quem quer além, identificações. Então, lá há diversos artigos, e artigos assim de cunhos educacionais mesmo, que dá para quem está começando a estudar. Quando os meninos chegam lá, por exemplo, vai apresentar artigo científico, passo muito desses artigos para eles apresentarem. Tem um livro, se for um livro acadêmico, né, que tem farmacognosia da planta ao medicamento, que eu já mencionei aqui, que tem essas partes desde a escolha da planta, que vai estudar, até os métodos de identificação e atividade biológica. Então, trata todo o processo. Então, também é um livro bom para ler, principalmente os primeiros capítulos. Então, cromatografia. Se quiser saber sobre cromatografia, indico muito o livro da Carol Collis, Introdução à Cromatografia, né, que a parte inicial é bem, assim, a parte básica da cromatografia. Então, são essas principais indicações aí de livros e artigos.
E com relação a instituições, para quem quer trabalhar com produtos naturais, são diversas instituições, onde tem, sobretudo, cursos de química, farmácia, né, que são e, por exemplo, que nós temos o curso de biotecnologia no nosso campus, que os alunos têm contato com uma variedade aí muito ampla de conhecimento, inclusive a química dos produtos naturais. Então, para quem tem interesse em começar a estudar, a pesquisar essa área, procurem, sobretudo, principalmente esses cursos, química, farmácia, biotecnologia, e professores que trabalham com o tema dentro desse curso, né? Chamar a atenção aqui para a importância de fazer uma iniciação científica na área. No começo eu falei, né, do interesse em produtos naturais, mas lá quando criança, né, aquelas curiosidades. Mas quando entrei na graduação, eu fiz estágios de iniciação científica em diversas áreas da química. Meu primeiro artigo, por exemplo, é na química analítica, não é em produtos naturais, que eu também trabalhei. Mas a paixão que eu tive desde o segundo semestre como iniciação científica e bolsista de iniciação científica, a importância também da agência de fomento estarem fomentando, fornecendo bolsa de iniciação científica, falo como ex-bolsista de iniciação científica nesse momento, a paixão por produtos naturais bateu. Então, eu poderia ter feito o mestrado em Jequié, que ficaria mais confortável, mais perto de casa, que era em Química Analítica, mas optei em estudar Química dos Produtos Naturais e fui para Salvador, porque lá tinha já era o mestrado na área, né? Então, para quem quer produtos naturais, procurar instituições nessa linha que eu falei. E estando na faculdade, né, aqui já para os graduados, façam iniciação científica, estágio naquilo que você tem interesse. Por quê? Também pode ser que aquilo que você pensa, idealiza, não seja da forma como você está pensando. Então, faça iniciação científica, um estágio naquela área. Não sentindo aquela paixão, aquela desenvoltura com o passar do tempo, procure outra área que tem afinidade, né, para desenvolver um estágio, uma pesquisa nessa área de interesse. É sempre melhor fazer o que tem mais afinidade. Realmente, essa questão de afinidade é super importante, porque com afinidade as portas vão se abrindo, que você vai entrando em contato com outros discentes, outros professores da área também, e esses professores vão abrindo as portas também do laboratório para você trabalhar nessa área. Então, é super importante, né, essa questão de afinidade com a área. E realmente eu trabalhei no estágio 1 e 2 da minha graduação em Química dos Produtos Naturais com o professor Bruno aqui, onde eu trabalhei no laboratório 115, 110, também no 116 também dei um apoio lá no HPLC também, e um pouquinho do CG, assim, algum tempo, assim, uma semana por aí. E gostei bastante, ficou muitas horas de trabalho em bancada, depois bastante tempo também lendo artigo para escrever o TCC também, e em breve vamos estar publicando o artigo também, né? Sim. E aí os olhos brilham, né? Assim espero. Assim os olhos brilham. E é isso. Se você tiver mais interesse em química de produtos naturais, siga o Biomaxen, que a gente vai estar lá postando mais coisas sobre o Biomaxen. E o Agregando Conhecimento em todo o tempo também, que a gente também tem página no Instagram também. E eu vou pedir agora para Bruno fazer uma mensagem final para os nossos telespectadores. Primeiro, reforçar o agradecimento pelo convite. Muito obrigado, Carlos, o Agregando Conhecimento, a professora Eleni, né, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês sobre química dos produtos naturais. Podem estar em contato lá no grupo de pesquisa, lá no Instagram do grupo de pesquisa, né? Vai colocar o e-mail, né? Sim. Aí vai divulgar e-mail bomoreira@gmail.com ou bmoreira@ufba.br. Fiquem à vontade para entrar em contato.
chamar a atenção que, para os que têm interesse, já está perto de terminar a graduação, nós orientamos nessa linha de pesquisa de produtos naturais e desenvolvimento de metodologias analíticas e aplicação de quimiometria em produtos naturais em 2 mestrados, o Biociências, que é aqui da UFBA. Então, podem entrar na página do ms.ufba.br para ter informações sobre biociências, e no mestrado de Química da UESB, que a sede é em Jequié, e orientamos aqui em Vitória da Conquista, né? Somos professor cadastrado lá. Então, e ambos os cursos agora com doutorado. Então, se você fez um mestrado em produtos naturais e tem interesse em trabalhar conosco, também tem doutorado nesses 2 programas. Então, fique à vontade para entrar em contato com mensagem final. Eu deixo que produtos naturais sempre teve e tem sua importância. É uma parte do conhecimento que está lá desde a origem da humanidade. Sempre o homem usou um chá para cuidar de diversidade de enfermidade, de uma doença específica. E isso é o uso dos produtos naturais para tratar uma doença, e que nós ficamos olhando lá para o céu, né? E hoje na astrofísica, na astronomia, aí, há bilhões, trilhões de estrelas, de astros espaciais. Mas aqui no nosso planeta Terra também há milhões e bilhões de substâncias que algumas já foram identificadas, isoladas, e outras diversas por serem, buscando, esperando que o homem chegue até ela para ela ser identificada. Então, há muito trabalho, sim, para quem trabalha com produtos naturais, e estamos esperando por vocês nessa área. Um forte abraço a todos e estamos aí à disposição. Eu queria agradecer ao Bruno Moreira aqui por ter aceitado o convite aqui para Agregando Podcast. A gente vê, né, o brilho no olhar de Bruno Moreira quando fala, né? É muito bom falar com uma pessoa que tem gosta, ama o seu trabalho, sabe? É muito legal isso. Eu queria agradecer também a toda a equipe do Agregando Conhecimento, agradecer a coordenadora Eleni, agradecer ao nosso Gabriel Legado aqui, que é o nosso câmera, que está trocando aqui a câmera, agradecer ao nosso técnico ali do audiovisual, Robson, agradecer a UFBA, né, em si, por disponibilizar esse espaço que maravilhoso, bem equipado, para a gente estar aqui gravando mais um episódio aqui do podcast. Agradecer a você que está nos assistindo também e convidar você a compartilhar, a se inscrever no canal e seguir os próximos episódios. E você, a qualquer momento, você pode estar aqui comentando, entrando em contato com a gente também, que a gente vai estar todos os links do WhatsApp, do e-mail, de toda a equipe, na descrição. E eu queria lhe desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo episódio.